6 de junho de 2017. Ainda sem todos os convocados, seleção faz primeiro treino comandado por Tite na Austrália. Sexta tem Brasil e Argentina. Em alta com o professor Cuca e na ausência do Dudu machucado, Keno será titular do Palmeiras amanhã contra o Coritiba. Técnico interino, Elano faz mudanças no Santos para enfrentar o Botafogo. Levir Coupe negocia com o Peixe para substituir Dorival. Everton Ribeiro é apresentado no Flamengo e diz realizar um sonho ao jogar pelo clube. E ainda, as notícias de São Paulo e Corinthians. A etapa do Bike Series no Autódromo de Interlagos e a escolinha de futebol do Barcelona em São Paulo. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva de hoje começa falando da preparação para a prova ciclística 9 de julho. No último final de semana, o Autódromo de Interlagos foi palco da primeira etapa do Bike Series, prova de ciclismo em que mais de 800 atletas suaram a camisa em 3 horas de muita velocidade. Veja na videoreportagem de Murilo Azevedo e Thiago Marrara. Domingo de competição aqui em Interlagos, mas você já deve ter reparado algo um pouquinho diferente. Nada de carros. A velocidade hoje fica por conta das bicicletas. É a prova de ciclismo Bike Series, onde os atletas rodam no autódromo por 3 horas seguidas. A massa de bicicletas toma conta da pista na largada, com 800 atletas entre amadores e elite. A velocidade é muito alta. Ciclistas de todos os níveis aproveitam a oportunidade de pedalar num lugar com tanta história para o esporte brasileiro. É muito emocionante, né? Eu sou da geração do Senna, então eu lembrava, sabe, daquela coisa assim, é Senna do Brasil, muito emocionante. Prova deliciosa, porque o asfalto é incrível. A descida, a subida é completo, assim, é muito gostoso mesmo. Para quem está acostumado com a Fórmula 1, pode não parecer, mas o circuito de 4,3 quilômetros de Interlagos tem muita variação e as subidas são duras para quem pedala. Realmente foi preparado para motor, porque o coraçãozinho velho aqui fala alto, velho. É muita subida, tem que ter muita perna, é bem difícil. Ao longo das 3 horas, os primeiros colocados rodam numa média de quase 39 km por hora. Para chegar no topo do pódio, o vencedor Daniel Filgueiras completa 27 voltas. Pouco mais de 116 quilômetros. Eu esperava ficar entre os 10 na geral, mas não esperava ganhar. Tinha a estratégia já de tentar escapar na última hora, né, onde eu teria mais chance. Acabou que deu certo. No feminino, título para Paula Proença, da equipe Fulvic de São José dos Campos. Foi a prova perfeita. A estratégia funcionou, eu aguentei com o pelotão masculino o máximo de tempo que eu consegui, aí consegui já abrir uma volta da segunda colocada e foi só manter. Junto com boa parte dessa galera, os dois campeões agora já miram o próximo desafio, a prova ciclística 9 de julho, nas ruas de São Paulo. Então, essa é a magia da 9 de julho, né? Ela traz o ciclismo para o cotidiano do paulistano, né? Você vai vendo os amadores pedalando, um número de gente, né? O ciclismo está crescendo pra caramba. Amadores dividindo espaço com profissionais, sentindo a emoção do ciclismo numa prova de verdade, um fator fundamental para o desenvolvimento do esporte. Dizem que existe um tal bichinho do ciclismo, né? Que quando pica a pessoa começa a pedalar e não quer parar. Então eu acredito que a gente vai ter uma grande formação de atletas, mesmo que vão disputar Olimpíadas, grandes campeonatos, em breve representando bem o Brasil. Eu acho que eu vivo sem um monte de coisa, mas eu não vivo mais sem a bicicleta. Tá aí, muito legal a reportagem, parabéns Murilo Azevedo, boa noite. Obrigado, boa noite, Michele. Estar com você amigos, aqui com a gente. É isso aí, Murilão. Você mostrou aí pra gente o Bike Series que rolou lá no Autódromo de Interlagos, né? E a gente estava comentando nos bastidores sobre esse percurso, que você que é uma pessoa acostumada a pedalar, sofreu um pouquinho, porque eu achei que fosse plano Interlagos. E não, como que é? Na verdade, isso é bem surpreendente ali. Eu nunca tinha pedalado ali, apesar de estar acostumado a pedalar e tudo, eu nunca tinha pedalado ali no autódromo mesmo. E para fazer essa reportagem, eu fui para lá de bicicleta, com a câmera, para parar de ponto em ponto e fazer essas imagens que a gente viu aí na matéria. E, cara, tem muita subida no autódromo. É impressionante. A subida do Café, que é a última que deixa os ciclistas ali
no caso, os ciclistas dessa vez, na reta dos boxes, é uma ladeira interminável, Michele. Coitado do Murilo. E o S do Senna, Murilo? O S do Senna, por outro lado, essa é uma diferença também em relação ao que a gente já está acostumado da Fórmula 1. Na Fórmula 1, a reta é o lugar de maior velocidade, mas os carros têm que frear ali para fazer aquela curvinha do Senna. E ela, como ela é bem descida, esse é o ponto mais rápido para os ciclistas. Ali, os caras atingem mais de 60, 70 km por hora. Agora, a curiosidade, olha que legal. Murilo, o carro mais rápido de Fórmula 1 foi do Montoya, né, que Isso, você comentou. Eu estava comentando até aqui nos bastidores contigo que a comparação com os carros é realmente também um pouco surpreendente também. A volta mais rápida em prova de um carro de Fórmula 1 lá em Interlagos é do Montoya ainda em 2004. E a volta mais rápida registrada de um ciclista é 1 minuto e 11, a volta do Montoya. A volta mais rápida de um ciclista lá é de menos de 5 minutos. Você imagina, o cara, na comparação com um carro de Fórmula 1, lá na bicicletinha pedalando, só 4 vezes mais lento do que um carro de Fórmula 1. Gente, impressionante. E agora, olha, gente, a prova ciclística 9 de julho, isso que é legal. Aí vocês fizeram todo esse percurso e todo esse evento foi no Autódromo de Interlagos, que é maravilhoso. Mas a prova ciclística 9 de julho é nas ruas de São Paulo, né? É uma prova super tradicional. Os 2 vencedores vão estar participando da 9 de julho, né? Entre outras pessoas também vão estar participando da 9 de julho. Mas acho que o legal é isso, né, Murilo? Da 9 de julho ser nas ruas de São Paulo e estar envolvendo todo mundo, galera que pode sair na rua para prestigiar os corredores, né, os ciclistas, né? Sim, é outra pegada, Michele, e é a origem do ciclismo, é a prova na rua, com o pessoal ocupando os espaços e tendo todo o público em volta a cada curva, a cada reta, vai ter alguém lá assistindo, ali no Ibirapuera, então é maravilhoso quando chega ali, passa o pessoal pelo obelisco e tem muita gente, feriado, né? Nossa. Todo mundo pode assistir, a gente deixa aí, reforça o convite para o pessoal participar e quem não puder participar também assistir, porque é show de bola. É demais, é show de bike, muito obrigada Murilo Azevedo, até terça-feira que vem você está com a gente ainda, Renata Falzoni está na França, fazendo agora o caminho de Napoleão Bonaparte, olha só, a rota de Napoleão, isso, né, Murilo? Rota de Napoleão na França. Rota de Napoleão na França, demais. O Celso Cardoso vai pedalar a prova ciclística 9 de julho com as rodinhas do lado, porque ele não sabe andar de bicicleta. Sempre é hora de aprender. E o convite está feito para você também que está em casa. Inscreva-se no site gazetesportiva.com. As inscrições terminam segunda-feira que vem, tá certo? Obrigadão, viu, Murilo? Beijo para você. Tchau, boa noite. O Gazeta Esportiva volta falando do Campeonato Brasileiro, que tem a Chapecoense na liderança com 10 pontos ao lado do Corinthians. Grêmio e Coritiba somam 9 e terminaram a 4ª rodada no G4. Fluminense também com 9 está em 5º e a Ponte Preta tem a 6ª colocação com 7 pontos. Ontem o Bahia fez prevalecer o mando de campo e venceu o Atlético Goianiense na Arena Fonte Nova por 3-0. Veja os gols. O Bahia recebeu o Atlético Goianiense na Arena Fonte Nova e saiu na frente com René Júnior aos 15 minutos de partida. Aos 40, Zé Rafael tocou para Vinícius fintar a marcação e bater forte sem chance para o goleiro Felipe Garcia. 2-0 Bahia. Aos 26 do segundo tempo, Zé Rafael fez tabela com Edgar Júnior e deu bela assistência para Gustavo Ferrarez, livre de marcação, chegar completando de primeira e definir o placar em Salvador. Bahia 3, Atlético Goianiense 0. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Portanto, Bahia vencendo mais uma. Bahia que faz uma bela campanha no Campeonato Brasileiro. Estreou de maneira fantástica, goleando o Atlético Paranaense por 6-2. E agora consegue mais uma goleada, 3-0 para a minha goleada, sobre o Atlético Goianiense. Esse é um time recém-promovido, né, da Série B e que pelo jeito vai voltar para a Série B ao final do campeonato. O Jorginho assumiu o Bahia, o Guto Ferreira já fazia um belo trabalho no Bahia e agora o Jorginho tem a missão, né, de levar esse Bahia numa campanha, digamos, pelo menos de Copa Sul-Americana. Difícil imaginar o Bahia brigando por uma Libertadores América, mas não deve brigar para fugir do rebaixamento, não. E é sempre bom ver um time como o Bahia, bicampeão brasileiro, né, ganhando um campeonato brasileiro quando foi formulado e depois também aquela Taça Brasil fazendo um bom campeonato. Chico.
Bom, boa noite. É gozado que quando é o Bahia, o Celso... Não, porque o Bahia está bem, o Jorginho assumiu. O Jorginho foi a estreia dele nesse jogo aí. Sim. E você vem dizer que está bem. Agora, quando é o Corinthians, não, é muito cedo para dizer. Se o Corinthians está em primeiro lugar. Isso? Você sempre fala isso aqui. Você, o Flávio Prado, o senhor Alberto Helena, sempre ficam metendo caceta no Corinthians. Falei o Corinthians disparado na liderança, fazendo uma exibição maravilhosa, o time mostrando o conjunto, a Chapecoense se matando em campo para ganhar o jogo. Agora o Bahia que é o bom. Mas que justiça, vai brigar cara. pelo título, o Corinthians não está sobrando na liderança coisa nenhuma. Está sobrando na liderança junto com a Chapecoense. Está contradizendo toda a lógica do futebol. No futebol não tem lógica e nunca vai ter. E hoje está prevalecendo, sabe o quê? O amor à camisa. Aliás, acabei de escrever um texto. Por que o Romero hoje faz sucesso e o Borja é um fracasso? Você entre lá no gazetesportiva.com, clique lá no Eu Tenho Dito, que é a minha coluna, e você vai ver por quê. Porque hoje o dinheiro não compra felicidade, não compra raça, não compra dedicação, não compra vergonha na cara. Isso principalmente para os times de futebol. Então está aí a resposta no campo. O que está valendo é o amor à camisa, como era nos velhos tempos, quando o cara jogava porque era torcedor do clube. É lógico que o Romero deve torcer para o, sei lá para quem, lá para o time do Paraguai. Mas ele se encaixou. Ele como maloqueiro, Paraguai, o cara já é paraguaio. Que todo mundo acha que as coisas são tudo falsificadas lá, eu não. Eu compro tudo que é Paraguai porque eu acho que é verdadeiro. Aí o cara é maloqueiro e sofredor, tá no Corinthians, então tá junto e ele se entrega quando tá em campo. Agora o cara vem falar do Bahia, calma. Bom, é o seguinte, hoje temos a presença aqui do Juan Pablo, corintiano, assistindo Gazeta Esportiva. Seja muito bem-vindo, Juan, aí conhecendo os nossos estúdios, nossos bastidores. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Qual equipe está sendo a grande surpresa no G6 do Brasileirão? Eu acho que é o Corinthians, mas tem as opções: Chapecoense, Corinthians, Grêmio, Coritiba, Fluminense ou Ponte Preta? Não. E aí? Para mim, indiscutivelmente, a Chapecoense. A Chapecoense jamais assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro na história. E foi líder na terceira rodada e agora na quarta rodada. Então, a Chapecoense, para mim, é a grande surpresa. E aí, Chicão? Para mim, são as duas surpresas, o Corinthians e a Chapecoense. O Corinthians, porque não tinha time e nem técnico. E promoveu vários jogadores porque precisava de dinheiro. Sim. Ou não tinha dinheiro, então tinha que pagar o que dava o caixa. E a Chapecoense é líder e vai ser difícil ela sair daí, vou te explicar por quê. Porque, entendam bem, imagine você vestindo a camisa da Chapecoense, vou pegar um exemplo, o lateral esquerdo, o menino lá que jogou no São Paulo. Ele hoje veste a camisa de um cara que morreu há 4 meses atrás. Então ele veste a camisa e ele fala, peraí, não é só o dinheiro que conta a minha raça, conta a minha dedicação, conta tudo o que aconteceu. Então, eles têm um propósito, o propósito de mostrar serviço, de honrar os mortos há pouco tempo, né, enterrados. Então, é isso que a Chapecoense tem, a gana de vencer. E eu vou dizer uma coisa para você, é isso que está fazendo a diferença no Campeonato Brasileiro. Verdade. Essa pegada, esse amor, esse propósito. Então, Chapecoense e Corinthians, para mim, são as grandes surpresas. Ninguém imaginava que esses dois times estariam aí. E o Grêmio é fogo de palha, viu? E a Ponte Preta também. A Ponte é tal negócio. Foi vice-campeã paulista. Ela foi vice-campeã paulista, tem um bom time. Né? Você acha que ela vai longe no Brasileiro? Vamos fazer uma aposta. Eu acho que ela é bem provável que chegue entre os 6. É mais fácil a Ponte Preta chegar entre os 6 do que o São Paulo. Para desespero do nosso Silvio Alimari, mas é verdade. E toda a diretoria da Gazeta que torce para São Paulo. Mas é mais fácil a Ponte Preta chegar, porque a Ponte Preta não desmanchou o time do ano passado, perdeu pouca gente. Perdeu o Potker, né? Perdeu o Potker, mas... Perdeu o Cleison, mas são jogadores importantes, mas houve reposição. Né? A prova é que ela ganhou no último domingo, né? E ganhou bem. Bom, seleção brasileira, a grande novidade do treino de hoje em Melbourne foi Tite, que pela primeira vez comandou um treinamento do time canarinho na preparação para enfrentar a Argentina. Mas antes do trabalho, teve um passeio pela cidade australiana. Em preparação para os amistosos contra a Argentina e a Austrália, a seleção brasileira aterrissou na terra do canguru nesta semana. E um passeio por Melbourne foi de extrema importância para ambientar os jogadores ao fuso horário da região.
muitos jogadores estavam no Brasil, a diferença é muito grande, são 13 horas. E alguns estavam na Europa, uma diferença um pouco menor. Na primeira atividade, nada de moleza. Um treino debaixo de muita chuva marcou a característica do trabalho de Tite. Tem que treinar sempre forte e acho que esse tem sido um dos segredos desse time tão forte do Tite, né? De se dedicar ao máximo no treinamento, treinar forte, fazer o melhor que pode. O primeiro confronto em terras australianas será nesta sexta-feira, às 7 da manhã, horário de Brasília, diante da Argentina. O time canarinho não conta com Neymar, já que o craque não foi convocado, mas os nossos adversários estarão com Messi em campo. O Brasil e a Argentina não se trata só de Messi e Neymar, é claro que os dois são importantes, mas tem outros bons jogadores, grandes jogadores também com muita qualidade, tanto no nosso time como no time da Argentina. Sabemos que por mais que é amistoso, sempre Brasil e Argentina é um jogo de bastante rivalidade. Tenho certeza que a gente vai se preparar bem para que a gente possa fazer um belíssimo jogo e conseguirmos a vitória, né? Brasil e Argentina, todo amante de futebol tem uma lembrança. É aquele que o Adriano fez o gol, acho que nos últimos minutos na Copa América, se não me engano. Aquele é um jogo que é bem vivo na minha lembrança. A partida é amistosa, mas que este gol possa inspirar os comandados de Tite, porque rivalidade entre as duas seleções, o confronto tem de sobra. É a maior rivalidade do continente, uma das maiores do mundo e a história mostra, né? Independentemente de valer 3 pontos, de valer vaga em Copa do Mundo, de valer vaga em Copa América, mesmo amistoso, é extremamente disputado e a Argentina tem também uma motivação. A estreia do Jorge Sampaoli assumindo o comando do time e me parece, na verdade, eu creio que o Sampaoli vai fazer com a Argentina o que o Tite fez com a seleção brasileira. Acho que a Argentina vai dar um salto de qualidade, é técnico competente, que joga para cima. E se ele conseguir, na base de conversa, já extrair dos argentinos esse espírito ofensivo, a expectativa, sem dúvida, é de um grande jogo. Concordo com você, é verdade. Porque sob o comando do Tite, o Brasil já enfrentou a Argentina nas eliminatórias e venceu por 3-0. Venceu por 3. Mas era um time titular, né? Sim. Esse time aí é um time que você percebe que é reserva, né? Não é uma mescla, um time mescladinho. Então, eu acredito que o Tite está certo, tem que testar mesmo, porque você não pode ficar dependendo de 11, 15 jogadores. A seleção tem que ter 2 times, né? Os reservas têm que entrar com o mesmo espírito dos titulares, né? E eu acho que o Tite já fazia isso no Corinthians, né? Todo mundo treinava meio tempo nos jogos de pré-temporada e ele está fazendo isso com a seleção do jeito que dá. Já que ele classificou todo mundo para a Copa, né, já está classificado, garantido, matematicamente, praticamente garantido, então ele vai testar os novos. E quem sabe, né? E olha, eu não vou estranhar não se o Brasil meter uma goleada na Argentina, apesar da Argentina jogar com o time titular, né? E ter estreia de Sampaoli. Porque esse pessoal que vai entrar com sangue nos olhos. Vai entrar com sangue nos olhos. Vai querer mostrar para o Tite, olha, eu preciso ir para a Copa. E principalmente esses mais novos aí, Rodriguinho, aliás, modestamente chamado pela Fiel de Deus Driguinho, né? Modestamente. Enfim, são jogadores que, olha, estão aí na captura de uma vaga. Gil, né? O Thiago Silva, que precisa se levantar desde a Copa, caído desde a Copa. Não sei não. Vai ser um jogo muito pegado esse aí. Não vão pensar que a Argentina vai ter moleza não. Viu, Celso? Bom, de olho em talentos que surgem em todo o mundo, o Barcelona espalhou pelo planeta Terra escolinhas do clube para descobrir potenciais craques da bola que um dia possam frequentar as categorias de base lá do Barça e depois a equipe principal. Uma dessas escolinhas fica, sabe aonde? Fica aqui em São Paulo e o Alexandre Silvestre foi conhecer esse projeto. Jogo agora, 2 coringas e 5 contra 5. Posicionado, tá? Entre eles fora são 2 fora. Azul pegou a bola, posiciona. Zagueiro e 2 no meio. Dá um do lado do outro, um afastado do outro. Aí conversa fica diferente, né? Você sabe que não pode falar tic-tac? Te ensinaram isso aqui? Te ensinaram isso aqui? Não pode falar, né? Não. Eles não gostam. Não. O Barcelona recusa mesmo o termo tic-tac, porque o termo tic-tac foi um termo inventado pela imprensa espanhola para descrever o jeito de jogar do Barcelona de Guardiola. E eles pensavam
que ese jeito de jogar era trocar pases pelo simple fato de trocar pases, e não. O Barcelona troca passes para achar vantagens, para desequilibrar a defesa adversária. Filosofia que as escolinhas do Barcelona ensinam. E não basta pagar por uma vaga. A gente tem uma escola de futebol entre 6 e 16 anos de idade. Os atletas, para entrar na escola, eles precisam passar uma seletiva, uma peneira, para que a gente se assegure que tem um nível suficiente coordinativo e cognitivo para acompanhar as aulas, porque a nossa metodologia exige um certo nível técnico e um certo nível intelectual também. Matéria na ponta da língua mesmo. Como dominar com a perna mais longe, tem que dominar com a perna mais longe, várias vantagens, qualitativa, posicional, que usar vantagem posicional, qualitativa. E qual o intuito do Barça? Garimpar diamantes pelo planeta e lapidá-los para uso próprio? A FIFA tem proibido taxativamente, completamente, que jogadores menores a 18 anos possam jogar nas bases dos clubes europeus, jogadores não europeus. Então não existe essa possibilidade, pelo momento. O zagueiro João Pedro está evoluindo. Antes eu não jogava tão bem, mas agora já dá pra... Já tô no nível dos demais jogadores aqui. O pacote mensal que beira os R$300 inclui treinamentos e campeonatinhos internos. Os mais talentosos são convocados para seleções das escolinhas que disputam torneios no exterior. O último rolou em Barcelona. Foi bem interessante, porque você representar o Barcelona de São Paulo lá contra o time deles, que na final jogou contra o time lá de Barcelona, é muito bom. Ainda ser campeão, representar São Paulo, é muito bom. Foram campeões? Sim. Você levantou a taça, pô. É. E como é que foi essa experiência internacional? Foi bem emocionante, ainda mais na final, que foi lá perto do Camp Nou, no mini estádio. Se pintar uma oportunidade quando você tivesse 19 anos para jogar no Real Madrid? Vai mesmo. Vai, né? Vai. Tem que ser profissional? Tem. Participar do projeto é privilégio das classes média e alta, mas há exceções, através de bolsas. No caso do João Pedro, é o pai quem banca. Assim, eu procuro mostrar para ele as coisas boas que a vida tem, e aí ele tem a opção de seguir ou não, né? E graças a Deus, assim, aquilo que eu tenho mostrado para ele tem curtido e tem procurado praticar. É hora do filho dar mais um passo e fazer valer cada centavo. Ele tem evoluído muito, muito. Tanto é assim que no próximo mês ele vai ser parte da seleção 2005, que é a sua seleção. Notícia gratificante. João, depois de competir muito bem nos treinos do mês de maio, vai ser um dos jogadores da seleção 2005 no mês de junho. Ele tem ganhado essa chance e ele merece. Show. Obrigada a você. De nada, você merece. Sonho virando realidade. Mas acorda, país do futebol. Intercâmbio é necessário, claro. Oxigena ideias, renova conceitos, traz novos conhecimentos. Exportar craques faz parte do processo econômico. Não dá para competir, ok. Agora, importar o estilo de jogo que já foi nosso e que inspirou o mundo, inclusive o Barcelona, é motivo para uma bela reflexão. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais. Tem o nosso Twitter, twitter.com/Gazeta Esportiva, nossa página no Facebook, Gazeta Esportiva, super legal. E você pode rever os programas no site da TV Gazeta ou no nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Hoje, Silvia Limari, nosso superintendente geral aqui nos estúdios do 8º andar da TV Gazeta. Hoje aqui a coisa tá chique aqui. Tem o Juan Pablo, tem o Silvia Limari, tem o Celso Cardoso, Chico Lang e você do outro lado da telinha nos brindando com a sua audiência.
A bola vai rolar nessa noite pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 3 partidas começam às 7h15. Vamos colocar a arte aqui? Vamos lá, Barba, Boquinha. O ABC recebe o Paysandu em Natal. Guarani e Boa Esporte jogam em Campinas. O Juventude enfrenta o Criciúma em Caxias do Sul. Aí às 8h30 tem Náutico e Oeste na Arena Pernambuco. Figueirense e Internacional lá em Florianópolis. Goiás e Santa Cruz no Serra Dourada. Londrina e Paraná no Estádio do Café em Londrina, terra do Garrafa. E 3 jogos começam às 9h30. O América Mineiro recebe o Ceará na Arena Independência. Luverdense e Vila Nova jogam na Arena Pantanal. E em Maceió, terra maravilhosa, o CRB enfrenta o Brasil de Pelotas. Tá certo? Pode apagar. Por que cortou pra ele? Vocês vão comentar? Acho que não, né? Eu só estou dizendo o seguinte, que você foi perfeita. Fui perfeita? Você gostou? Muito Obrigada, bem. Chicão. Há um pouquinho de experiência. Hoje foi dia de apresentação, de reforço no Flamengo. O meio-campista Everton Ribeiro, não ia para São Paulo? Não, assinou contrato de 4 temporadas com o Rubro Negro. Ele vestirá a camisa 7 e começa a treinar com os companheiros na sexta-feira. Na primeira entrevista como jogador do Mengão, ele encheu a bola do clube e disse que está realizando um sonho na carreira. Estou muito feliz de estar podendo realizar um sonho, que é jogar nesse enorme clube que é o Flamengo. É uma honra estar podendo vestir esse manto, e agora o que eu mais quero é poder conhecer, estar junto com o grupo, poder entrosar o mais rápido possível e estar jogando junto dessa torcida que é sensacional. Um sonho jogar aqui. Com certeza a seleção também é um objetivo, mas o que me fez optar pelo Flamengo foi o próprio Flamengo, a história que ele tem e a vontade de jogar aqui, né? Que é incrível ver essa torcida, o que a força dessa camisa tem. Então, eu espero ser muito feliz aqui, conseguir o título, os títulos, né? Que é como eu posso deixar a minha marca nessa grande instituição que é o Flamengo. Veja só, o Flamengo tem Diego, Conca, Everton Ribeiro. Poxa. Diego, Conca machucados. Não, tudo bem, mas uma hora eles vão se recuperar. Por isso que eles estão contratando o Everton Ribeiro. Está faltando um meia particular jogado no meio campo. É um baita elenco e só de jogadores. A qualidade do Diego, a qualidade do Conca, a qualidade do Everton Ribeiro. Assim, acho até desnecessário, mas quem quer ser campeão brasileiro tem que pensar grande. Não, você tem razão, você está coberto. Quer dizer, por exemplo, Palmeiras, que a gente fala tanto que tem um investimento, a gente vai falar daqui a pouco, investimento milionário e tal, mas meia, tem o Rafael Veiga, que foi contratado, o Guerra, não tem. Gozado, eu não entendi porque o Palmeiras deixou escapar o Everton Ribeiro. Tentou contratar. Eu não sei qual foi o... não evoluiu. Qual foi o problema, mas infelizmente não veio para o Palmeiras. Porque o Flamengo vai se reforçar bastante com o Everton. A gente estava conversando na redação, eu e o baixinho aqui, o Celso Cardoso, que é o seguinte, o Everton Ribeiro foi revelado pelo Corinthians. Sim. Então o Corinthians, desses que nem deu muito valor para ele, não. Vai levar 500 mil euros essa brincadeira, porque foi o clube que revelou. Né? É um dinheirinho que vai entrar, 500 mil euros vai bem, né, Celso? 500 mil euros? Orçamento. Se entrasse na minha conta, não ia. Pro mundo do futebol é uma ninharia. É uma ninharia. Né? Mas para qualquer um de nós faria uma diferença. Nossa Senhora. Eu pagaria um jantar até o final do ano para você, Baixinho. Que bacana. Nossa que maravilha. Obrigado, em Paris. Em Paris. Em Paris. Todo mês a gente ia para lá, de avião. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte... Não ia durar muito esses 500 mil euros, não. Agora, o Palmeiras deixou de fazer uma grande contratação. Eu não entendi por quê. E o São Paulo não tinha dinheiro para contratar o Everton Ribeiro. Mas sabe como é que é empresário, né? Só no quase. Mas o Everton Ribeiro queria jogar no Flamengo, então talvez isso faça diferença, Chico, porque aquele negócio da camisa, vai jogar com raça, coração, né? É muito dinheiro, 6 milhões de euros, muito bom dinheirinho, né? Bom, o Palmeiras vai ter muitos desfalques para enfrentar o Coritiba no Couto Pereira nesta quarta. Boa chance para os jogadores que vinham sendo reservas, como o Queno, que foi muito bem contra o Galo e deve receber outra oportunidade de Cuca. Alexandre Silvestre tem as notícias do Verdão. Bem? Tudo ótimo, Queno. Para você, então, entrou bem pacas no empate com o Galo, no lugar do Dudu, que se machucou. Mas, no geral, poderia estar melhor, né, cara? Eu fico feliz, cara, mas o
Por outro lado, fico um pouco triste, que a gente sabe que a gente vem de 4 jogos sem vencer. Então, isso pro Palmeiras é ruim, mas a gente tem que trabalhar mais forte, tem que entrar no jogo bastante concentrado, que questão de coisa pequena que a gente vai poder voltar a vencer. Cucabol? O treinador é habilidoso também na condução do elenco, na construção do time, a moda dele, cheio de manias, mistérios, mexendo na escalação, jogo a jogo, até acertar. De ruim não tem, cara, que a gente sabe que a gente tem um grupo muito forte, cara. A gente tem um elenco de 28, 9 jogadores aí que foi contratado para um time grande como o Palmeiras. A gente sabe que for sair um para entrar outro tem que fazer melhor. Ele vem falando que na substituição dos 3 que vão entrar tem que mudar o jogo. Mina e Borja na seleção colombiana não enfrentam o Coritiba amanhã no Couto Pereira pelo Campeonato Brasileiro. Dudu lesionado é mais uma baixa do Verdão. Queno, amigão, sobrou pra você uma vaguinha no ataque. Eu venho trabalhando forte, cara. Ele vem fazendo mudança no time, assim, tem que respeitar o Dudu, é o capitão do time. E pela história que o Dudu já tem aqui, se ele voltar de titular, eu tenho que voltar a trabalhar mais forte ainda, porque quando ele precisar, como ele precisou de mim contra o Atlético, eu entrei e fui bem. Então, se o Dudu entrar, eu vou ficar muito feliz por ele ter recuperado bem, que vai ajudar bastante o time. E o xerifão Felipe Melo virou reserva? Pitbull no banco é coisa passageira? Latindo ou mordendo? Também tem que respeitar o Thiago, que entrou bem, e o Felipe Melo também é um jogador que dispensa comentário, cara de grupo, cara que ficou no banco, não fez bicudinho, não fez nada, ele chegou no vestiário, falou lá, empurrou, como ele ia fazendo toda a vez nos jogos. Então a gente tem que respeitar o Cuca, cara. Se ele for tirar um, tirar outro, a gente tem que ter uma confiança no treinador, então isso aí não abalar o grupo, não. No ano passado, o Palmeiras fez algumas contratações e que mostraram resultado. O Moisés mostrou resultado, o Tietê se adaptou rapidamente. Agora... Gabriel Jesus começou a jogar bola. Não, sim, mas eu estou falando das contratações, né? O próprio Dudu também deu certo. Neste ano, eu acho que a contratação que melhor resultado mostrou até agora foi o Queno. É o Queno, um jogador que chegou para compor elenco, sabe, que de repente vem fazendo bons jogos, vem se acertando, e se daqui a pouquinho vai ser mantido como titular, não tem como tirar ele do time, não. As principais jogadas do Palmeiras contra o Atlético Mineiro foram com o Queno. Jogador agudo, driblador. Ele já não era titular no Campeonato Paulista e mesmo assim foi o maior driblador do Campeonato Paulista. E nas vezes que teve oportunidade no Palmeiras no Campeonato Brasileiro, especialmente contra o Atlético, que começou como titular, foi o melhor em campo para mim. Para mim foi o melhor jogador. É verdade. E não vamos fazer injustiça também que um que está dando muito certo no Palmeiras nesses últimos jogos é o William Bigode. Apesar do pênalti perdido no último domingo. Mas ele não é de bater pênalti, né? Ele quando não batia pênalti no Corinthians, eu não entendi. O Guerra está começando a se ajustar também, está melhor adaptado. Eu não entendi porque deixaram o William Bigode bater. Ou ele pegou a bola e falou, deixa comigo. Tinha que deixar um outro cara meio descompromissado, que não pesasse tanto. Né? Porque ali é duro, mas né? Ele já é o cobrador oficial, né? Tem o Jean e tem ele. Mas ele cobrava mal no Corinthians, sempre cobrou mal. Perdia pênalti no Corinthians também. O Jean tudo bem. Esse bate forte, perdeu o pênalti outro dia. Perdeu. Também sabe lá por quê, né? Contra São Paulo, né? Contra São Paulo. Aí veio a derrota foi uma das poucas vitórias do São Paulo esse ano aí. Convincentes. Né? Mas enfim... Às vezes é confiança. O Corinthians no ano passado perdeu 6 pênaltis seguidos. Perdeu 6 pênaltis seguidos, mas hoje tem Jadson, né? E não só Jadson, tem uma gama, tem Romero, tem uma porção de jogador que está arrebentando. Agora, o Queno tem esse apelido de Queno, sabe por quê? Por quê? Por causa de que ele era conhecido, quando jovem, como Pequeno. Aí, como o brasileiro tem mania de encurtar as palavras, ficou Queno. Queno de com pequeno, K. Com K. Tá certo. Bom, agora é hora de falar do Santos, que será comandado por Elano contra o Botafogo amanhã no Pacaembu, ocupando a função de maneira provisória. Olha, ele já está fazendo várias mudanças na equipe, viu? E o Osmar Garrafa traz pra gente todas as novidades do Alvinegro praiano.
É isso, Michele. Agora à tarde, aqui no CT Rei Pelé, o técnico Elano, técnico interino, comandou o último trabalho antes da partida de amanhã contra o Botafogo pela sequência do Campeonato Brasileiro. Elano, antes de comandar esta atividade, na qual ele praticamente definiu o time, ele concedeu entrevista coletiva e, claro, falou sobre como os jogadores do Santos e ele, propriamente Elano, receberam a saída do técnico Dorival Júnior. Lógico que a gente fica triste com alguns acontecidos, né? Que o Dorival é um cara que fez parte da minha carreira como atleta e a minha parada também tive trabalhando com ele agora na comissão, mas a decisão de sair não é minha. A diretoria tem esse peso e eu estou aqui à disposição do clube. Eu me sinto preparado para assumir esse compromisso nesse momento de necessidade e eu tenho certeza que nesses 2 dias eu tenho preparado o time para que a gente possa fazer um bom jogo na quarta-feira, porque a gente precisa voltar a vencer. Elano deve comandar a equipe de forma interina uma única vez. Isto porque o Santos está muito perto de um acordo com o técnico Levir Coupe, que há 6 meses deixou o Fluminense e deve retornar às atividades. O acordo entre ele e Santos está praticamente firmado. O treinador deve assinar um contrato com o Peixe até o final dessa temporada. Eu conheço pessoalmente, né? Não conheço de trabalho assim, porque eu não tive a possibilidade de trabalhar com ele, né? Mas é um treinador experiente, vitorioso, que já trabalhou em várias outras equipes. E se vir acertar, ele sabe que ele vai ter um grupo de qualidade. O time para amanhã não vai contar com força máxima. Zeca, Lucas Lima e também Ricardo Oliveira devem ficar de fora. Vecchio, que não vinha sendo aproveitado por Dorival Júnior, deve ser a principal novidade da equipe santista. Eu só escalei o Vecchio porque eu acho que ele encaixa naquilo que eu penso. Uma vez eu estive conversando com o Jorginho na seleção, eu perguntei por que ele me convocou quando eu estava na Ucrânia. Ele falou, porque você encaixa naquilo que a gente faz. E a cabeça de treinador e a cabeça de eu como um interino nesse momento, mesmo eu trabalhando desde que eu parei de jogar, eu tenho as minhas ideias. E o Vecchio eu acredito que se encaixa numa função, principalmente para esse jogo de quarta-feira, naquilo que eu gosto. E entre outros jogadores também tem. Eu acho que o Longini sabe fazer isso, Cittadini, mas nesse momento eu acho que o Vecchio merece a sua oportunidade. Ué, e se ele está como técnico, ele tem que decidir, já mostra a personalidade. Vai chegar o Levir Coupe, deve chegar o Levir Coupe, é uma questão de horas, talvez, né? Enquanto isso, já que está ali na condição de técnico interino, tem que fazer como se fosse técnico de verdade. E é assim que já começa a constituir um técnico de verdade. Eu acho que ele quer ficar nessa vaga, hein, Chicão? Não agora, que ainda é muito cedo, mas mostra que ele tem potencial para ser treinador num futuro muito breve. Experiência ele tem. Você vê aí, o Rogério Ceni acabou de aposentar e já é treinador. Por que não um Elano? E quantos outros jogadores nós não vimos? Claro que hoje se defende muito a ideia, a tese de estudar, fazer um curso na Europa, se aprimorar. Não adianta apenas ser aquele papo de boleiro e a experiência dentro de campo. Hoje precisa de algo mais para ser um bom treinador. Bom, você sabe que eu não me aguento, né? Então eu vou falar. Para mim, o Dorival Júnior foi derrubado. Puxaram o tapete do Dorival Júnior. E até me provarem o contrário, o seu Elano participou disso. O seu Elano e os principais jogadores do Santos, Ricardo Oliveira, esse pessoalzinho, essa molecada que subiu. Por quê? Porque o Dorival estava exigindo, cobrando, vinha numa sequência de percepção que o time estava caindo em rendimento de produção. Então ele começou a cobrar muito os jogadores, deixando o cara treinando separado e tudo mais. E o grupo começou a achar, pô, o que esse cara quer? O que está cobrando? Aí, sabe, quando há um desgaste, sim, o Dorival chegou, o Santos estava caindo no Campeonato Brasileiro. Estava caindo. Ele recuperou o Santos e levou a duas vice-posições, sim, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Sim. E os caras, quando acharam que deviam derrubar, foram lá e derrubaram. Uhum. Fizeram um trabalho contra. Você vai ver o Santos agora como vai crescer. Não precisa nem vir o Levir Coupe. Os jogadores, mesmo sozinhos, vão jogar bola. Porque jogar bola eles sabem. Jogar bola eles sabem. Mas, Chico, o Santos está invicto na Libertadores. Se tivesse derrubado, não ia ganhar. Então, mas invicto na Libertadores. Mais um motivo para não derrubar o Dorival. Por que derrubaram? Porque chegou uma hora que é aquele papo, né? Junta com o presidente e fala, ou é nós ou é ele. Aí o presidente fala, então é os 6. Porque eu não vou derrubar 20 caras para deixar um.
Então, sabe, aí a conta é custo-benefício. Vai lá para o papel do cara como empresário. Aí ele fala, por que eu vou manter o Dorival se ninguém quer? Tchau, Dorival. E foi o que aconteceu. Isso foi uma sacanagem com o Dorival. Ele não merecia isso. Então vamos ver aonde o futebol está cheio de injustiça, né? De repente até a injustiça dá certo, mas que foi sacanagem tirar o Dorival essa altura do campeonato, foi. E os jogadores puxaram o tapete dele. Eu acho uma outra leitura. Não, até que o Santos jogou bem o primeiro tempo contra o Corinthians, foi até melhor que o Corinthians no primeiro tempo. Não deu chute a gol. Não deu chute a gol. Você acha que o Ricardo Oliveira se escondeu o primeiro tempo e o segundo tempo todo? Tanto é verdade que ele saiu para entrar aquele cara grosso de bola. Como é o nome dele? Milton? Rodrigão. Pô, entrar o Rodrigão. Saiu o Ricardo Oliveira para entrar o Rodrigão, fim da picada. E cadê o futebol do Ricardo Oliveira? Então, sabe, olha, pra cima de Moá, não. Corinthians, o Coringão do Chico Lang vai ter importantes desfalques para o jogo de amanhã contra o Vasco em São Januário. O repórter Jonas Campos esteve agora há pouco no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. Veja só. Oi, Michele, é isso. O Corinthians com 3 desfalques importantes para a partida desta quarta-feira contra o Vasco em São Januário pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille não conta com Fagner e Rodriguinho convocados para a seleção brasileira e o Ángel Romero convocado para a seleção do Paraguai. Para a vaga desses jogadores não tem mistério. Carille vai utilizar o Paulo Roberto na lateral direita e na linha de meio campo Cleison e Marquinhos Gabriel entram pelos lados do campo, com o Jadson sendo centralizado para o meio do campo, fazendo uma função um pouco mais parecida com a do Rodriguinho. Hoje, na entrevista coletiva, o Cleison, jogador que veio da Ponte Preta, falou sobre a expectativa de, pela primeira vez, começar uma partida como titular do Corinthians. Venho trabalhando forte para isso, que quando eu não puder contar com jogadores qualificados que estão na seleção ou infelizmente, às vezes com lesão, o campeonato é longo, eu posso estar preparado para poder jogar. E então, para mim, eu acho que é normal, eu estou bem tranquilo, bem focado para poder ir para lá e fazer um bom jogo. Além dos desfalques já citados, outro que segue fora da equipe é o zagueiro Balbuena. E na sua vaga vem atuando o Pedro Henrique, jogador que iniciou o campeonato no lugar do Pablo quando ele estava lesionado e agora vem comemorando essa boa sequência na vaga do Balbuena, atuando como titular absoluto do miolo de zaga corintiano. Creio eu que fiz uma boa partida, pude recuperar o ritmo de jogo que eu tinha o ano passado quando virei titular, então pegando confiança a cada jogo para que deixe uma dúvida aí na cabeça do professor para próximas escalações. E a boa notícia do dia para o Corinthians fica por conta do volante Maicon. Após deixar o clássico contra o Santos por conta de um problema na coxa, nesta terça-feira o jogador treinou normalmente aqui no CT Joaquim Grava. Ontem ele foi poupado da atividade, mas hoje participou normalmente com os demais companheiros e não deve ser problema para enfrentar o Vasco nesta quarta-feira, repito, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Do CT Joaquim Grava, com as informações do Timão, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Se o Maicon também não pudesse jogar, o Camacho já está à disposição. Aliás, o Corinthians melhorou muito com a entrada do Camacho no segundo tempo contra o Santos. O Fábio Carille, depois na coletiva, cheguei até a perguntar isso para ele, ele não soube precisar se o time melhorou com a entrada do Camacho. Foi por causa da entrada do Camacho. Mas lógico que foi, né? Mas que se o Maicon não jogasse, ele já antecipou que o Camacho jogaria e já deu as outras alterações também, né? O Marquinhos Gabriel no lugar do Rodriguinho e o Cleison no lugar do Romero. E o Pedro Henrique no lugar do Balbuena também já está indo bem. Ou seja, o Carille, além de organizar muito bem o time do Corinthians, ele é muito seguro do que faz. Ele não fica... já antecipa. O Paulo Roberto, por exemplo, na lateral no lugar do Fagner, ele já antecipou depois do jogo com o Santos. Sem frescura, sem muito alarde, ele tem bastante faz ali o trabalho dele, sim, né? Sabe? Sem muito marketing, está fazendo o trabalho dele. Mas também está lá há 8 anos, né, Celso? Então isso mas traz como técnico ele está há 4 meses, é uma outra história. Né? Sempre tem o que provar, sempre tem... É uma promoção, mas ele está dando conta do recado. Mas a Michele lembrou um fato interessante, ele está há 8 anos no Corinthians. Sim. Né? E como o Vanderlei Nogueira falou aí domingo no Mesa Redonda, ele anda de olhos fechados. Ele conhece o roupeiro, a cozinheira, conhece a tia,
conhece a faxineira, conhece quem troca a roupa de cama, sabe quem é, né? Onde está o mercúrio cromo, né? Sabe essas tudo. Coisas que... Onde tem o buraco ali no gramado. Onde tem um buraco no gramado, não pisa, não vai por ali porque, né? Escorre mais água, enfim, ele é um cara que conhece bem o elenco. Agora, eu queria só dar um elogio pro Pedro Henrique, porque o Pedro Henrique é cria do Carille. O Carille, todo mundo criticando o Pedro Henrique, inclusive eu, falei, não serve pro Corinthians, o garoto veio aqui no Mesa, se mostrou humilde. A partir de que ele veio no Mesa, o Carille chamou ele para conversar, conversou, fez a cabeça dele, reposicionou, e olha hoje como ele está jogando esse capaz. E fez um gol legítimo, injustamente anulado domingo passado. Hora de falar do São Paulo, do nosso Silvio Alimari, que nos 4 jogos disputados pelo Brasileirão levou 2 gols e só não tem defesa melhor que a Chapecoense e o Corinthians, que sofreram só 1 gol. Nesse início de competição, o técnico Rogério Ceni apelou para o esquema com 3 zagueiros. Bom para quem atua na posição e bom também para o Lucão, que depois de algumas críticas no passado, ressuscitou no tricolor. É um bom sistema, acho que o Rogério conseguiu encontrar uma segunda opção, uma segunda forma de jogar. Eu acho que a gente ali atrás conseguiu encaixar bem com esse sistema de 3 zagueiros. Nos dá, acho que uma consistência defensiva muito boa na hora de se defender, na hora de atacar também. Eu acho que o time conseguiu encaixar aquilo que acho que estava faltando um pouco pra gente. O jovem zagueiro é contestado por parte da imprensa e pela maioria da torcida tricolor. Críticas da porta para fora. Na verdade, aqui dentro isso nunca foi falado. Independente do que aconteceu ou deixou de acontecer, isso nunca foi falado. Tanto da parte do Rogério, quanto da comissão ou dos jogadores, dos atletas. Mas da parte da torcida, eu acho que não teve mais também nenhum problema. Eu acho que isso é passado, foi uma coisa que passou e eu acho que o que importa é daqui para frente. Se o Rogério Ceni montar o time com 3 zagueiros para o jogo de quinta-feira no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória, Lucão tem tudo para ser escalado, até porque o Rodrigo Caio está com a seleção brasileira. Outro desfalque é Cueva com a seleção do Peru. Luiz Araújo, vendido para o Lille, foi dispensado do treinamento de hoje. Sobre a chegada de Maico Suel, do Atlético Mineiro, restam pequenos detalhes para o São Paulo anunciar o atacante como reforço. Um jogador agudo, é um jogador veloz, muito rápido. Eu acho que se vier para o São Paulo só vai ter a acrescentar, só a somar. Não só ele, mas eu acho que toda a contratação que o São Paulo fizer, eu acho que vai acrescentar muito, vai somar muito para a gente. Até porque quem chega vai estar sempre querendo mais, sempre querendo ajudar, sempre querendo mostrar. E isso vai ser importante para nós. Estou até surpreso do Atlético Mineiro liberar o Maico Suel, que é bom jogador. Contra o Palmeiras, inclusive, entrou no segundo tempo, foi bem. Mas o São Paulo precisa se reforçar mesmo, ainda mais depois de perder o Luiz Araújo, que é um jogador que muita gente não bota muita fé nele, mas é bom jogador. E era um dos artilheiros do time ao lado do Lucas Prato. É verdade, e eu também não sei porque criticam tanto o 3-5-2 do Rogério Ceni. O Muricy Ramalho foi campeão, tricampeão brasileiro com 3-5-2. Mas eu acho que o Rogério agora é um 3-4-3, né? Ele joga com 2 abertos e 1 no meio. Ele começa no 3-5-2 e vai pro 3-4-3. Mas então, volta pro 3-5-2, Rogério. O esquema é bom, não é ruim, não. Bom, resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. Qual equipe que está sendo a grande surpresa no G6 do Brasileirão? E deu Chapecoense, 51% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Muito obrigada, Chico Lang, Celso Cardoso. A gente volta a se encontrar. Chico, sexta-feira é você. Sexta-feira tem mais Chico Lang e a seguir... Isso, a gente se vê no Jornal da Gazeta. Até beijo. Já. Boa noite. Boa noite. Tchau.